Olá, gente, tudo bem? A gente se encontra aqui para mais um vídeo nessa semana e eu quero iniciá-lo com uma frase bem interessante do Johannes Kuhn, que fala o seguinte: a paz que Deus concede deseja construir pontes entre nós. Ele derruba as divisas com as quais nos prejudicamos. Ele arranca as cercas que construímos. Sua paz é a força pela qual podemos amar. Bonito, né? Essa frase tem me feito pensar e hoje me desafio a conversar com você sobre um tema que tem me chamado muita atenção. Nesses dias de pandemia, nesses dias de reclusão parcial, né? Porque muitas coisas já voltaram ao normal nas nossas cidades. Eu tenho percebido na internet, enfim, nos meios aí que são utilizados, uma série de comentários, de lives, de vídeos que comentam sobre as tendências pós-pandemia. O que vai acontecer supostamente com as pessoas, com o mundo, com a economia, porque isso, né, esse é um tema que tem sido muito comentado nesses últimos dias. E hoje eu me arrisco a conversar com vocês e a desafiá-los a pensar sobre 5 tendências que, creio eu, acontecerão entre nós, pessoas cristãs, nesse mundo. Muitas pessoas dizem que a pandemia e essa crise toda do coronavírus vai nos transformar e provavelmente a gente não vai ser as mesmas pessoas, né, no futuro, quando tudo isso terminar. E eu realmente acho. Então, eu anotei aqui, eu tenho aqui do meu lado uma colinha para me ajudar a lembrar desses 5 tópicos que eu elenquei. Poderia ter sido muito mais, né? O primeiro deles é que depois da pandemia e também já agora, as pessoas estão buscando muito mais aprendizado. Mas eu tenho me perguntado sobre o que a gente está tentando buscar aprender. Enquanto igreja, a gente teve que buscar aprender a mexer com essas mídias, fazer vídeos, áudios, editar, mandar para vocês, e vocês também, por outro lado, né? Aprender a mexer com o celular, quem ainda não o fazia. Nós tivemos recentemente, essa semana, os encontros do ensino confirmatório por videoconferência. Nunca na nossa existência enquanto igreja, pelo menos que eu saiba aqui na paróquia, a gente nunca tinha utilizado esses meios. Então significa que de alguma forma, alguma coisa a gente já aprendeu, né, de novidade. Mas eu tenho me questionado e pensado, será que realmente a gente está buscando esse aprendizado para nos constituir enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto pessoa cristã, para nos melhorar? Ou simplesmente para a gente atravessar esse tempo e depois a vida vai seguir o normal? Será que no meio desse aprendizado todo que a gente tem falado e tem ouvido, a gente vai incluir nesse meio aprendermos mais sobre esse Deus que tem nos assegurado a vida, que tem nos acompanhado, que tem nos transformado o coração, dando-nos a paz, o entendimento, a paciência, a misericórdia? Será que esse saber ele vai ser algo valoroso depois que a pandemia passar, ou a gente só vai precisar disso enquanto tudo isso estiver acontecendo? O segundo tópico que eu elenco aqui é que talvez depois que a pandemia passar, as pessoas terão mais solidariedade. Elas serão mais solidárias, elas estarão mais unidas, mais dispostas, mas talvez sensíveis à dor do outro, da outra. Será? Pergunto a vocês, quantas campanhas vocês ouviram, têm ouvido, participaram, se envolveram nesse meio tempo de coronavírus?
Muitas situações aconteceram, né, nesses primeiros tempos aí e ainda estão se desenvolvendo. Será que isso vai ser mantido no nosso coração, nas nossas vidas, e que a gente saiba que realmente alguma coisa a gente pode fazer por alguém? Seja um contato, seja uma ligação, seja uma mensagem, né? Porque essa solidariedade, ela não se dá só em campanhas, em algo que você possa comprar ou que você tem disponível na sua casa e você vai dispor a alguém que necessita. O nosso tempo, o nosso ouvido, a nossa atenção, a nossa oração também é solidária às pessoas. Em terceiro lugar, creio que talvez a gente vá resgatar ou já está resgatando os nossos valores. E esses valores, eles nos têm mostrado que algumas coisas talvez a gente esqueceu pelo caminho, né? A gente vivia num ritmo tão alucinado, tão, né, às vezes pesado, que fazia com que as famílias não se encontrassem mais, que a gente não tivesse tempo para conversar, para tomar um café, para fazer um chimarrão e contar do dia para a pessoa que convive conosco, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, enfim. Valores que por vezes são essenciais, mas são esquecidos. Será que realmente a gente vai conseguir manter essa rotina menos alucinada depois que tudo isso se acalmar e que a nossa vida vai voltar aos trilhos, como a gente diz? Porque ao que me parece, ao que a gente tem ouvido, parece que a gente está vivendo uma vida anormal nesse momento. E às vezes isso incomoda para alguns, isso é motivo de alegria para outros, né? E a gente tá nesse meio tentando discernir também aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, né? Aquilo que para minha pessoa é válido, é importante, que talvez eu não queira mais abrir mão quando a situação se normalizar. Depois vem a questão do supérfluo, né? E da realidade, que eu tenho ouvido, né, e me chama muita atenção um dos contatos que eu fiz nessa semana, que uma pessoa da comunidade disse: ai, como a gente vivia de uma maneira supérflua, de uma maneira que talvez não era real, a gente queria transparecer uma situação que talvez não era, e agora a gente está vivendo a realidade. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, mas talvez isso seja respaldo também daquilo que a gente gosta de transparecer nas nossas redes sociais para quem usa, né? Nos nossos meios de comunicação, né? Que são acessíveis pelos nossos computadores, pelos nossos celulares. Né? Aquilo que a gente já tem falado há muito tempo, de que as pessoas transparecem uma família feliz como uma daquelas tradicionais propagandas de margarina, né? Onde todo mundo acorda feliz, bonito, cheiroso, arrumado, senta na mesa e feliz da vida, sem nenhum mau humor. A gente toma café, né? Com uma mesa farta, com tudo bonito e arrumado. Só que isso não é a nossa realidade. Né? Então agora a gente está vivendo com a realidade talvez da nossa família, da nossa pessoa, lidando com os nossos sentimentos, com aquilo que às vezes a gente tem assim, que vem fora, né, da nossa boca, e às vezes a gente tem que controlar para que a família continue, né, no seu eixo, as pessoas continuem se relacionando. E às vezes também a gente tem que controlar aquilo que a gente ouve do outro, porque a irritação, a preocupação, né, a insegurança, ela tem tomado conta das nossas vidas, do nosso dia a dia em geral, né? E talvez isso é a nossa realidade nesse momento. E como é que a gente coloca na balança aquilo que realmente a gente é com aquilo que a gente gostaria que fosse? Né? A realidade que a gente gostaria que fosse na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa vida, no nosso pensamento e no nosso coração, né? E qual será a nossa escolha pós-pandemia?
né? Aquilo que é supérfluo, aquilo que é um sonho, mas que pode ser alcançado, mas que não depende só de nós, depende de todo o nosso entorno e também de uma mudança de perspectiva das pessoas que convivem conosco, né? Qual será a nossa opção? E em quinto lugar, né? Essa questão toda do consumismo e da sustentabilidade, né? Até que ponto agora a gente se percebe, né, e percebe onde estavam os nossos investimentos financeiros, né, naquilo que era supérfluo, e talvez agora a gente perceba que a gente poderia ter sido já há muito tempo muito mais sustentável. O que eu quero dizer com isso, né? O consumo responsável. Será que a gente realmente precisa consumir tanto, gerar tanto resíduo? Será que a gente cuida, por exemplo, coisas simples assim, né? Será que a gente precisa comprar tantos alimentos e deixar talvez aquela sobra aí para o lixo? Ou a gente pode recondicionar, enfim, se reorganizar? A gente vive numa realidade onde, claro, a mídia, a moda, enfim, são inúmeras situações que nos colocam produtos, enfim, itens que a gente necessita, que a vida se torna mais fácil, né? Claro, por que não? Existem situações, existem coisas que realmente transformam o nosso dia a dia e nos facilitam, mas será que tudo é necessário? Será que a gente consegue ponderar aquilo que é importantíssimo e vital para o nosso dia a dia e talvez aquilo que a gente não necessariamente necessite? Aquilo que eu não preciso talvez fazer com que se torne um resíduo na natureza, que polua ainda mais, né, o nosso universo que nos sustenta e que é a nossa base de vida, que é esse planeta Terra, que se mostrou muito menos poluído, inclusive, nesses dias, quando a movimentação dos carros, das pessoas, ela diminuiu. E em sexto lugar, uma das questões que estão sendo muito faladas, né, talvez, que a gente não tenha se dado conta nessa roda viva que a gente viva, a questão da saúde, né? Ao mesmo tempo que ela é tão precária, né, no nosso mundo, no nosso país, isso não se dá só aqui no Brasil, nos nossos municípios e estados, mas a nível mundial, né? O quanto a gente cuida da nossa saúde também, né? O quanto é importante que a gente tenha uma alimentação boa, um sono bom, consumir água no nosso dia a dia. São coisas que talvez se passaram tão desapercebidas e talvez seja um daqueles estalinhos do nosso Deus, né, que quer construir pontes entre nós, pontes entre os seres humanos, filhos e filhas dele, e também quer constituir as relações de uma maneira mais harmônica, de uma maneira pacífica e talvez até saudável para nós. Que esse Deus, em sua graça, nos ajude a refletir sobre esses 6 pontos, né? No início eu disse 5, mas no final das contas veio um a mais. Mas que a gente reflita, né? Eu tô lançando esse desafio para vocês, assim como a gente tem feito aqui em casa, né? Essa reflexão do que realmente é necessário, do que realmente a gente quer, para que depois a gente viva uma vida mais tranquila, mais saudável, né? Com sustentabilidade, com sensibilidade para a dor do outro, com valores que nos fortaleçam e que talvez não nos tirem a paz, né? E que a gente aprenda com tudo isso, né? Todo momento de dificuldade, todo momento em que a gente se sente vulnerável, talvez a gente possa tirar alguma coisa, né? Algum pontinho ali que nos faça transformar o nosso olhar. Talvez esse tempo de crise, esse tempo de pandemia tenha sido um tempo para a gente resgatar aquilo que foi perdido e aproveitar e juntar ainda mais essas pessoas que nos são caras e que talvez estão aí convivendo conosco mais proximamente nesse tempo na nossa casa pela questão da reclusão. Que Deus em sua graça nos dê discernimento, nos dê entendimento
E comenta aí, né, quando você vê esse vídeo, se você concorda, se você discorda, se você acha que teriam muitos outros pontos que a gente deveria também discutir e refletir, sinta-se à vontade, né? Esse agora é o nosso canal de diálogo, de reflexão, e é para isso que ele é para servir, para que a gente compartilhe, né, e expresse também aquilo que a gente tem pensado sobre toda essa situação que a gente tem vivido. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.